Olá, aqui é a Aline Sopper e eu sou treinadora e formadora de educadores financeiros. Seja muito bem-vinda à primeira aula da Jornada do Educador Financeiro. Durante essa jornada, eu vou te mostrar como você pode faturar de 5 a 10 mil reais como educador financeiro, fazendo disso uma nova fonte de renda ou a sua nova profissão, enquanto você tem liberdade e flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar do mundo, sem precisar sair de casa, sem precisar ter gastos fixos com escritórios e funcionários, enquanto ajuda outras pessoas a lidar melhor com o dinheiro, que é fundamental para todas as pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E o que eu vou te mostrar aqui funciona mesmo que você não seja um especialista em finanças ou esteja começando do absoluto zero. Aqui nessa série de aulas, eu vou te mostrar o método que eu desenvolvi, usei com meus clientes e já ensinei para centenas de alunos dos meus cursos de formação. E eu acredito que assim como ajudou todas essas pessoas, também vai ajudar você. E preciso te contar que se você acompanhar todas as aulas até o final, você vai receber o certificado de participação na Jornada do Educador Financeiro. Então, acompanha todas as aulas, olha lá no seu e-mail para você não perder nada. E eu sei que parece ser difícil de acreditar que é possível se tornar um profissional bem-sucedido em uma nova profissão, começando do zero. Mas acredite, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos a transformação na vida de centenas de alunos que começaram um trabalho com mais propósito, se sentiram mais realizados, motivados e passaram a ter uma nova fonte de renda, alguns alunos até mudaram de carreira. Conheci a Aline pela internet. E eu tinha muita vontade de ir pro lado das finanças, só que eu não tinha um método e foi isso que a Aline me ensinou. Através dessa formação, ela me deu a receita do bolo, a receita pronta, só misturar e entregar. Eu tenho conteúdo técnico, mas não sei aplicar. E agora, como que eu faço? Gente, eu cancelei a minha matrícula na faculdade, peguei o reembolso e investi no curso da Aline. E eu tô aqui hoje cursando, já estou atendendo. São resultados realmente incríveis, não é mesmo? E esses são apenas alguns dos depoimentos de alunos que colocaram esse método em prática. Se você quiser assistir os depoimentos completos, pode ir lá no meu canal do YouTube. Tem uma playlist com vários vídeos e você vai poder conhecer a história de cada um deles. Mas eu vou contar agora a minha história para você. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio e com 17 anos eu comecei a minha primeira empresa. Eu sempre amei esse mundo de empreendedorismo e de ter liberdade para fazer os meus horários. Mesmo tendo começado a trabalhar cedo, eu sempre continuei estudando e me formei em Direito em 2006. Eu já estava casada e meu filho tinha 2 anos. Eu abri meu escritório, mas para ficar mais tempo com ele, eu abri mão de continuar na carreira jurídica para me tornar sócia de uma escola de educação infantil. Nessa escola, que eu fui sócia por 10 anos, apesar de ter mais de 45 funcionários, eu era a pessoa responsável por tudo. Pelo comercial, pelo financeiro, pelo administrativo e passava grande parte do meu tempo por lá. Até que de tanto trabalhar sem ter um propósito no qual eu estava fazendo, eu adoeci. Comecei a ter crises de enxaqueca, fui parar diversas vezes no hospital e cheguei a ser diagnosticada com esclerose múltipla. Nessa hora, eu percebi que eu precisava usar a minha vida para fazer algo que eu realmente gostasse de fazer e parar de ficar resolvendo problemas diários que não faziam o menor sentido para mim. Eu olhava o que eu estava fazendo e sabia que não era aquilo que eu queria fazer o resto da vida, mas eu precisava cuidar da minha saúde. Comecei meus tratamentos médicos para esclerose múltipla, fiquei bem mal de saúde e após uma série de novos exames bem complicados de fazer, a médica me deu um novo diagnóstico, mini AVCs que eu tinha sofrido por causa das crises de enxaqueca. Ou seja, o estresse do trabalho diário, a minha insatisfação e ao mesmo tempo a pressão da responsabilidade de ter que cuidar de tudo estava me deixando seriamente doente. Nesse momento, eu decidi olhar para mim e fazer algo diferente na vida. Comecei a buscar cursos, formações, cheguei a comprar uma franquia para ver se conseguia sair da minha antiga empresa e me sentir mais realizada em alguma coisa em outro lugar. Não deu certo, né, gente? A franquia não tinha nada a ver com os meus valores pessoais e 1 ano depois eu vendi, graças a Deus. Até que um dia, depois de pesquisar muito, eu encontrei a educação financeira e o desenvolvimento humano. Eu comecei a entender uma série de coisas que eu não percebia antes e decidi mergulhar nessa nova descoberta. Foram muitos cursos, formações, dezenas de livros, treinamentos com os maiores especialistas do Brasil e de outros países também. E cada vez que eu colocava em prática o que eu aprendia, eu descobria o quanto ensinar e ajudar as outras pessoas me preenchia completamente.
O grande problema é que, apesar de apaixonada pelo empreendedorismo e por ajudar verdadeiramente as pessoas, eu não sabia como sair da minha empresa antiga, que era uma escola, para viver completamente como educadora financeira. Era como se eu tivesse um lugar para ganhar o meu dinheiro e outro para exercer ao máximo minhas habilidades, que era a minha paixão. Era frustrante, mas ao mesmo tempo desafiador. Eu não estava disposta a desistir e continuei a minha jornada buscando mais conhecimento. Dentro dessa jornada, eu consegui desenvolver o meu método. Eu consegui vender a minha escola e comecei a trabalhar ajudando outras pessoas a ganhar mais dinheiro. Eu comecei atendendo no 1 a 1, depois eu fui atender grupos, turmas de mais de 100 pessoas e fui crescendo cada vez mais como educadora financeira. Até que depois de estudar muito, colocar em prática tudo o que funcionava e o que não funcionava durante 4 anos, eu percebi que eu havia encontrado um caminho para não só ajudar outras pessoas a crescerem financeiramente, mas também o caminho para que outras pessoas pudessem usar esse método e se tornar um educador financeiro como eu. Já ajudei, nesse pouco tempo, muitas pessoas a encontrar saídas, principalmente para esse momento de crise atual. Agora eu estou dividindo isso com você porque eu reconheci a minha missão, que é de formar novos educadores, criar um exército de pessoas que querem ajudar outras pessoas, porque eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso ter mais pessoas levando esse conhecimento pelo mundo. E assim nasceu o Instituto Soper, uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional, fundada por mim e que atualmente tem um time de pessoas comprometidas em formar, acompanhar e impulsionar a carreira de treinadores e educadores financeiros. Hoje eu entendo e agradeço a Deus por ter me permitido passar por toda aquela situação na minha saúde e na minha antiga empresa, o que fez me despertar e chegar até aqui. Nessa primeira aula, eu vou te mostrar as 5 principais verdades que as pessoas comuns ignoram e que você precisa aprender hoje. Aproveite para anotar todos os insights que eu vou te falar aqui, tá bom? Pega o seu caderno de exercícios que eu deixei aqui embaixo e já vai anotando. Verdade número 1, nós não fomos preparados para lidar com dinheiro. Isso não é uma novidade, mas é uma verdade. O assunto dinheiro é um tabu na sociedade. As pessoas não conversam sobre isso. Você está vendo na pesquisa aqui, o que as pessoas falam, né? Está demonstrando esse medo de falar sobre dinheiro. Nessa pesquisa, que foi realizada pelo SPC em 2018, 5 de cada 10 brasileiros disseram que não fazem nenhum tipo de controle financeiro. Mas, na verdade, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? O que nós sabemos na prática é que o número é muito maior mesmo. E desses 5 que falam que fazem algum tipo de controle, eles não fazem um planejamento financeiro, eles nem sabem como fazer. Aí você vem e olha para os pais. Os pais tinham que resolver isso, né? Pois é, mas eles não sabem como falar sobre dinheiro com os filhos. Eles consideram muito importante a educação financeira para as crianças. Mas quem é que vai ensinar se eles mesmos não foram educados para isso? Olha essa pesquisa. 8 de cada 10 pessoas acreditam ser fundamental a educação financeira na infância. E a pergunta que fica é: quem vai ensinar? E aí agora a gente pode sair das crianças e ir para os casais. Não sei se você sabe, mas a maioria dos casais esconde o quanto ganha e o quanto gasta. E o dinheiro é citado como o segundo principal motivo de separação dos casais, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu vejo nos meus acompanhamentos individuais que o problema não é o dinheiro em si. Não é a falta de dinheiro, é a falta de conhecimento de como ter uma vida financeira saudável, tranquila. O descontrole financeiro, a motivação errada para gastar, para ganhar mais ou até mesmo para investir, faz com que os casais se afastem e comecem a brigar por causa disso. Eles começam a brigar por causa do jeito de usar o dinheiro, consequentemente se afastam e depois vem a separação. Agora vamos olhar para os adolescentes. Será que eles foram educados para lidar com dinheiro? Não, os adolescentes acreditam que o dinheiro dos pais é infinito e quando começam a lidar com as próprias finanças, também não sabem como fazer. A pesquisa realizada pela Serasa Experience mostrou que 28% dos jovens entre 18 e 25 anos já estão endividados. Isso quer dizer que a cada 10, 3 já está com o nome sujo no SPC Serasa. Gente, eles ainda nem começaram a vida e já estão devendo. As pessoas estão muito carentes de profissionais que ensinem como lidar com dinheiro, como investir,
como sair dessas dívidas, como se preparar para um futuro diferente, seguro e próspero. Se a gente tivesse tido educação financeira, provavelmente hoje, na situação que nós estamos passando, nós teríamos menos sofrimento. E o educador financeiro é um profissional que atua diretamente nessa demanda. Nós ainda somos um grupo muito pequeno e temos muito a fazer. O nosso papel é ensinar, orientar e conduzir as pessoas para uma melhor relação com o dinheiro, trabalhando a organização, o planejamento, a boa administração do dinheiro e a preparação para um futuro mais seguro. Nesse momento que nós estamos passando, se a população tivesse mais educação financeira, com certeza estariam mais tranquilos para se manter por alguns meses. O que nós sabemos que não é verdade. A maioria das pessoas não tem nenhuma reserva financeira para se manter caso aconteça algum problema. E as pessoas precisam tanto de educação financeira que quando eu comecei a ensinar, começaram a surgir os convites para entrevista em jornais, programas de TV, revistas, como a Infomoney e Veja, e eu percebi o quanto as pessoas estão em busca desse conhecimento. Um conhecimento que a gente não tem na faculdade. Faltam profissionais capacitados para ensinar sobre dinheiro, sobre vida real. Não é sobre planilha ou sobre índices da Bolsa de Valores, é sobre a vida real. E pouquíssimas pessoas sabem falar sobre isso. Eu lembro bem quando eu fui convidada para participar do programa da Ana Maria Braga, que eles pediram para que eu falasse sobre foco. Por quê? A falta de foco faz com que as pessoas gastem mais dinheiro, se endividem mais e não alcancem o que elas querem. Então você pode perceber que nem sempre eles querem saber sobre a quantidade de dinheiro que você tem que juntar, mas o que você precisa ter para juntar aquele dinheiro. E mesmo que você acredite que já tem gente demais falando sobre finanças pessoais e não tem lugar para você, você está errado. Tem muito lugar para você e para quantas pessoas começarem agora. O nosso país é um país gigantesco e nem 3% da população tem acesso à educação financeira. Ou seja, existem milhões de pessoas que estão à espera de pessoas que se levantem para ensinar, para mostrar o caminho a seguir. E nós estamos fazendo isso. Eu realmente sou especialista em mostrar para você como colocar a sua mensagem no mundo, porque eu acredito que tem muita gente precisando saber disso. Verdade número 2, as pessoas precisam de ajuda e não sabem onde encontrar. Pensa comigo, quando uma pessoa está endividada, a primeira coisa que ela faz é esconder de todo mundo. Muitas vezes ela disfarça aquela ligação de cobrança, esconde a fatura do cartão de crédito do marido ou da esposa e morre de medo de alguém descobrir que ela está com o nome negativado. Ela até gostaria de ter a ajuda de alguém, mas quem? Se contar para a mãe, vai levar bronca. Para o marido ou para a esposa, vai arrumar uma briga. Para a amiga, elas vão sentar e chorar juntas. Então, o que fazer? A única pessoa que ela pensa que pode ajudar é o gerente do banco. Ela vai até o gerente do banco e pega um novo empréstimo e aí vai vendo a bola de neve crescer, né? Até o momento que ela não consegue mais esconder das pessoas e precisa pedir ajuda. O problema é que a família também não sabe como ajudar e essa situação se arrasta por muitos anos. Agora eu vou te contar uma história real. A história da Francis Salles de BH, que compartilhou com o nosso grupo de estudos a gratidão que ela tem pelo Felipe Pinheiro, o educador financeiro, meu aluno, que ela chama carinhosamente de melhor professor. Ela conta que em janeiro de 2020, ela começou o treinamento com ele entupida de dívidas. Em janeiro a gente começou um curso, eu estava entupida de dívidas, nossa, quanta dificuldade. Em fevereiro eu estava devendo 7.500 de dívida mensal. Agora, meu custo mensal é R$ 1.200 e eu aconselho vocês, eu de todo o meu coração, faça isso por você. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo na vida dela. Ela tinha uma parcela de dívidas para pagar de R$ 7.500 por mês. Estava muito assustada com ter esse valor tão alto. Muito ansiosa, ela não sabia mais o que fazer, buscou ajuda com o Felipe e ele foi ensinando, ajudou que ela tivesse novos objetivos, que ela pudesse pagar aquelas dívidas e 4 meses depois ela conseguiu sanar as dívidas e reduziu todo o custo dela mensal para R$ 1.200. Ela diz que nem consegue entender como conseguiu mudar tanto com a ajuda do Felipe. Como a Francis Salles, existem milhares de pessoas que precisam de ajuda, mas não tem a quem procurar. O que o Felipe Pinheiro fez não foi apenas ajudar ela a quitar aquelas dívidas, mas trouxe uma nova vida, uma nova realidade para ela. Eu contei aqui o caso da França e do Felipe, mas isso não acontece apenas com pessoas que têm dívidas. Milhares de pessoas querem investir melhor o dinheiro, mas não sabem com quem podem falar sobre isso. Se falar com o gerente do banco, ele vai indicar o que é melhor?
para o banco. Se for buscar uma corretora de valores, ele não entende nada daqueles números e morre de medo de fazer algo errado e perder dinheiro. Ele só quer aprender com alguém que conheça, entenda e tenha habilidade para ensinar da forma correta. E eu posso te contar agora a história da Jane, que apesar de ser administradora de formação, ter trabalhado a vida inteira com números, nunca tinha investido na bolsa de valores. Tinha medo de comprar errado, de fazer besteira, de perder dinheiro, até que ela participou do treinamento de investimentos feito pela Valéria Fernandes aqui no Instituto Soper, que também é educadora financeira. Em uma semana, a Jane conseguiu fazer o seu primeiro investimento na bolsa, ficou maravilhada e na semana seguinte também sabia como ensinar para outras pessoas. E sabe por quê que a pessoa quer um treinamento pessoal, mesmo tendo um monte de vídeo gratuito na internet? Porque as pessoas querem ajuda de outras pessoas. Elas não confiam em fazer com dinheiro o que elas fazem com os vídeos de comida, que é só assistir e testar. Claro, se ela faz um bolo com a receita do YouTube e dá errado, ela só perde os ingredientes do bolo. Se ela investe errado, ela perde o dinheiro dela. E isso não é tão simples de fazer assim, né? Então pega o seu caderno agora e anota aí quantas pessoas você conhece que precisam de ajuda e não sabem para quem podem pedir essa ajuda. Verdade número 3, a planilha não vai salvar a vida financeira de ninguém. Pois é, se você é uma dessas pessoas apaixonadas por números e planilhas e acredita que isso é o que as pessoas precisam para se organizar financeiramente, você está ignorando essa verdade. Se os números fossem a salvação para as finanças das pessoas, não teríamos tantos contadores, professores de matemática e financistas endividados. Sim, na minha jornada como educadora financeira, eu já atendi vários profissionais que são excelentes com números e péssimos com dinheiro. Eu sou licenciada em matemática. Eu nunca tive educação financeira, nem na minha infância e nem na escola. E eu senti na pele o que é não ter esse conhecimento, fazendo escolhas erradas, entrando em dívida, gastando tudo que eu ganhava e não conseguindo realizar os meus sonhos. Isso porque finanças pessoais não é uma ciência exata, ela é de humanas, ou melhor, de seres humanos que usam esse dinheiro. O dinheiro não vai sozinho para lugar algum, ele depende das escolhas das pessoas para chegar a um fim específico. E o profissional de educação financeira aprende a lidar com pessoas e a ensinar essas pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, com as escolhas e com as emoções. Você precisa entender que se começar a ajudar uma pessoa a se organizar financeiramente direto pela planilha, ela vai fugir de você. E mesmo que ela continue porque ela gosta muito de você, depois que acabar o acompanhamento, ela vai voltar a se enrolar com dinheiro. A planilha só mostra as decisões que a pessoa já tomou. Então se lembre, não é sobre números e planilhas, é sobre escolhas e comportamentos. E para fazer o exercício dessa verdade, eu quero que você pegue o seu caderno de exercício e anote aí. Quantas vezes você se enrolou financeiramente mesmo tendo uma planilha? Ou ao contrário, você sabia que precisava fazer uma planilha, mas naquela hora de tomar uma decisão, você nem pensou em ir lá olhar a sua planilha primeiro, você já tomou a decisão direto. Quantas vezes ou quantas pessoas você conhece que são pessoas todas certinhas ali em relação aos números, mas com dinheiro, ó, nada. Escreve aí que você vai perceber o que eu estou te falando, como isso é verdade. Verdade número 4. Os especialistas em finanças não sabem como ajudar as pessoas na prática. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que era profissional de uma área que você não conhece nada e ele falou com você durante 30 minutos e você não entendeu metade do que ele quis dizer? Pois é exatamente assim que acontece com os profissionais de finanças. Quantas vezes eu preciso traduzir o que os meus alunos querem dizer na hora de montar uma palestra para leigos ou criar um post na internet? Embora eu conheça de controles, de ferramentas, de planilhas, né, de sistemas ERP, eu sempre achei que eu não tinha o embasamento e a profundidade necessária para ajudá-los a ter melhores resultados. Então eu me sentia muito incongruente. O excesso de formalidade, o uso de termos técnicos e até mesmo jargões que não fazem parte da vida comum afastam as pessoas. E talvez você não saiba, mas historicamente isso foi usado para afastar o conhecimento das pessoas leigas. Usamos um financês com jargões, palavras difíceis, siglas e índices para afastar as pessoas que não estudaram e não possuem capacidade de entender. Mas eu te pergunto, quem usa o dinheiro? Quem investe? Quem está assinando um contrato de financiamento? Quem está abrindo uma empresa? Quem está gerando emprego e renda?
As pessoas leigas que desconhecem a regra do jogo do dinheiro justamente porque não falam a nossa língua. Por isso, centenas de alunos chegam nas minhas turmas de formação e falam: Aline, eu já tentei ajudar minha mãe, mas ela não faz o que eu digo. Eu já tentei ajudar o fulano, o beltrano, mas eles não querem fazer. Eles não querem, não fazem ou não entenderam o que você falou. Provavelmente, eles pararam de prestar atenção no que você estava falando no segundo minuto da conversa, quando você jogou o banco paga 70% do CDI, enquanto o Tesouro Direto 100% da Selic. Oi? A sua mãe não entendeu nada. E para ajudar as pessoas na prática, os profissionais de finanças precisam aprender um método de ensinar e conduzir pessoas normais. Falar só com quem te entende é fácil, mas enquanto isso, milhões de pessoas estão perdendo dinheiro porque você que sabe, não sabe como ensinar elas. Então agora escreve aí no teu caderno quantas vezes você falou alguma coisa e viu o seu grupo de amigos que não são da área financeira, ou a sua mãe ou seus irmãos, olhando para o alto e se perguntando o que ele está querendo dizer. Se isso acontece, é porque você está ignorando essa verdade, que você precisa aprender a falar a língua que as outras pessoas entendem. Verdade número 5. A faculdade não ensina a lidar com dinheiro. Essa foi uma verdade que me chocou quando eu comecei a estudar educação financeira. Eu lembro que na faculdade de Direito eu tinha matéria de tudo: psicologia, economia, administração, finanças, mas eu nunca tive uma aula que me ensinasse a ganhar dinheiro quando eu saísse da faculdade. Você teve alguma aula dessa? Eu nunca tive aula sobre como cuidar do meu dinheiro, onde investir, o que é uma reserva de segurança, para que ela serve, como que eu ia ter dinheiro para abrir o meu escritório quando eu saísse da faculdade. Também não tive, não. Eu fiquei chocada, porque eu passei 5 anos, gente, indo todos os dias para a faculdade e ainda tive que estudar bastante para passar na prova do OAB, mas sobre como eu iria rentabilizar o que eu estava fazendo, eu não tinha aprendido nada. Só que eu descobri uma coisa que para mim foi ainda mais chocante. Eu descobri que em nenhum outro curso da faculdade eles ensinam sobre dinheiro. Nem na contabilidade, nem na administração, nem na economia, nem no MBA de finanças. Olha só isso que as minhas alunas estão dizendo. Sou formada em matemática e pós-graduada pela FGV em gestão financeira. O que obtive de conhecimento e aprendizado no EFIC foi algo inovador. Nunca obtive nada igual ao longo da minha vida acadêmica e profissional. E os princípios da educação financeira são tão importantes para todos os profissionais de qualquer curso. E não só para os profissionais, mas para todas as pessoas. Desde crianças, os adolescentes, os casais, todo mundo precisa saber sobre educação financeira. Por isso, quando eu vi a transformação que esse conhecimento e habilidade é capaz de gerar, eu assumi como missão ensinar educação financeira, formar educadores financeiros e ajudar pessoas a assumirem o controle das finanças e da vida. Quem tem conhecimento tem o poder. E para o sistema, no geral, não é interessante que as pessoas saibam lidar com dinheiro, porque quanto menos habilidade em gerar a própria renda, manter a renda, multiplicar essa renda, mais dependentes as pessoas ficam do governo e mais fáceis são de serem manipuladas. Concorda comigo? Eu sei que é duro falar sobre isso, mas essa é uma verdade que nós não podemos ignorar. Agora, no seu caderno, me conta aí se você conhece alguém que fica dependendo do governo, ou de uma pensão, ou de um emprego que não gosta, só porque não sabe cuidar do próprio dinheiro e nunca aprendeu como gerar outra fonte de renda. Escreve aí para você. Bem, na próxima aula, que sai nessa quarta-feira, você vai conhecer os 3 pilares fundamentais para você se tornar um educador financeiro. É um GPS com tudo o que você precisa para começar a faturar e ganhar de 5 a 10 mil por mês como educador financeiro, começando do absoluto zero. E caso você ainda não tenha baixado o caderno de exercícios dessa aula, eu recomendo que você faça isso agora. Ele é totalmente gratuito e não deixe de fazer as atividades do caderno. Me conta aqui nos comentários, tira a foto, me manda lá no Instagram a foto, me marca, que eu vou adorar saber que você está fazendo também esses exercícios. Eu quero que aqui embaixo você me diga por que valeu a pena assistir essa aula. O que você aprendeu de novo? E se você tiver alguma outra dúvida, manda também para mim aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder.
Eu prometo que eu vou ler todos os comentários e me esforçar ao máximo para responder todo mundo que deixar uma mensagem aqui para mim nessa página. Enquanto isso, continue acompanhando comigo as lives. Eu vou fazer live para tirar dúvidas lá no Instagram. Lá no meu Instagram, Aline Sopper Oficial. E além disso, nós temos um grupo no Telegram que tem material exclusivo também. Então, aproveita, vai lá no meu Instagram, vai no Telegram para você ficar por dentro de tudo. Lembra que quem assistir todas as aulas vai receber o certificado da Jornada do Educador Financeiro. Então, vê se não perde nenhuma aula, nenhuma live, aproveita bastante. Um grande abraço, eu desejo que você tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula ou lá no meu Instagram daqui a pouco, hein, gente? Bora crescer!